Vamos começando aqui mais um papo. O papo de hoje é assim, eu estou completando uma dupla, mas com a maior distância, o maior hiato até hoje. O João Bosco, acho que veio tem 2 anos e pouco, assim, vai muito tempo. E hoje tá vindo o Vinícius, tudo bem? Tudo jóia, irmão. Como que você tá? Bom, cara, e você? Tá Tranquilo. curtindo Graças um a calor Deus. aqui? Curtindo um calorzinho, né? Campinas hoje não tão diferente como Ribeirão, mas a gente tá no verão, então tá gostoso demais. Você, a gente sabe, todo mundo sabe, que é do Mato Grosso do Sul, você é de Sim. Coxim. O Ribeirão por quê? Qual que foi a ideia? E por que Ribeirão, não São Paulo ou outro interior aqui? Na verdade, Piunte, eu sou nascido em Naviraí. Com 10 anos de idade eu me mudei para Coxim. Meu pai resolveu se mudar, já tinha tios que já moravam lá em Coxim, né? E a gente saiu do extremo sul pro norte do estado. E de Coxim me mudei com 10, conheci o João também na escola, 1 ano depois. Já 2 anos depois a gente já formou a dupla, eu tinha 13, o João tinha 12. E 17 para 18 a gente já foi para Campo Grande. Ficamos 10 anos em Campo Grande, né? E, cara, num determinado dia, numa reunião, a gente conversando, tudo, né? E fazendo 95% ou até mais dos shows fora do estado, a gente chegou à conclusão que a gente precisava sair, porque a gente perdia um dia na logística para sair e um dia para voltar. E naquela época não tinha ainda aquela facilidade dos aviões, né? Uhum. Então, assim, a gente realmente fazia tudo terrestre, era ônibus. Não tinha também, na época, aquele ônibus como hoje, um double-deck, com aquela qualidade Com a toda. cama, Então, era muito cansativo. E também a gente se preocupava com a parte financeira da empresa e a gente se preocupava também com a logística para o contratante, né? Como nós éramos artistas emergentes, que estávamos começando, a gente tinha essa preocupação de estar bem centralizado e de ter essa facilidade para que a gente se tornasse, entre aspas, né, um artista novo, porém atrativo para os contratantes. Faz quanto tempo já de Ribeirão? Ribeirão, se eu não me engano, são 16. É uma vida em Ribeirão. 16. Então, já. Meus 3 filhos são nascidos em Ribeirão. Não tem ideia de sair dali pra... Irmão, não tem. Não tenho. Quando eu saí de Campo Grande, eu sempre comentava com a minha esposa, com a Aldra, que se fosse para voltar, seria para Campo Grande, né? Mas realmente a gente sempre pensa assim, vai passar os anos e as coisas vão ficar mais de boa, a gente vai estar mais estabilizado, e aí... cara, a gente sempre sabe que no nosso meio, na nossa profissão, não é assim, né? Esse ano a gente fez 181 shows no ano, fiquei pouco tempo em casa, sempre, até o pessoal brinca, né? O Vinícius é o cuco, né? Só sai para trabalhar e volta. Mas é mais ou menos assim. Eu gosto de ficar em casa para oxigenar a cabeça, para arejar, sair dessa vida louca, dessa correria de logística, de show, né? É tudo muito intenso quando a gente está na estrada. Então, quando eu estou fora da estrada, eu busco sempre dar essa respirada. Você falou de 181 shows ano passado. Tem uma coisa que é muito legal de ser pioneiro, porque vocês são pioneiros, e a melhor pessoa para falar que vocês são pioneiros é o César Menotti e Fabiano, porque muita gente fala, não, pioneiros são eles. E eles falam, não, a gente veio depois, um pouco depois, mas quem começou mesmo a fazer sucesso foram vocês. Só que tem uma coisa que parece também complicado de ser pioneiro, é que faz muito tempo já também do primeiro sucesso, né? Vocês começam a aparecer 2002, 2003, 2004 na região e tal. Vocês passaram por todas as fases, não foi por alguma. Vocês começaram e passaram por todas, e ano passado fizeram 180 shows. Quando você olha para trás, hoje tá tudo bem, porque imagina que vários momentos não esteve tudo bem, né? Sim. Vem uma geração nova e atropela todo mundo. Vem as meninas e atropela o mercado de novo. Vem uma nova geração nova, como agora a Ana Castela, o Luan Pereira. Como é que você se situa, assim, de cabeça, principalmente? Piunte, você sabe que, cara, eu e o João, a gente sempre olhou muito para a escola antiga, que foram aquela galera meio que, tipo assim, que moldou um pouco da gente, né? Aquela galera ali da década de 90. A gente teve a oportunidade de
quando a gente estava começando de encontrar algumas duplas, né? E pedir conselhos, aquelas coisas todas. A gente sempre soube que nunca foi fácil, né? Mas o que a gente sempre viu é que essa galera que está aí até hoje, eles passaram por todas essas fases, né? Eles souberam se moldar e também entender que o mercado existem as novidades, isso é muito importante. Às vezes as pessoas perguntam pra gente, vocês se incomodam? Eu falo, cara, muito pelo contrário. Eu acho que a música sertaneja, o gênero sertanejo, ele tá há tanto tempo em evidência justamente por causa dessas novidades, né? E eu acho que quando você busca fazer uma entrega bem feita, você busca escolher um repertório bem escolhido, tá sempre buscando novas ideias. É claro que às vezes você ousando, né, como a gente já fez, inclusive aquele projeto do Grammy de 2011, acho que foi um projeto muito ousado, muito arriscado para a época. Inclusive a gente foi muito criticado, mas hoje, né, eu paro e eu ouço aquele CD, eu falo, cara, os arranjos são extremamente atuais. Conversa com o público dessa nova geração. As guitarras bem timbradas, o Dudu foi muito feliz, né? Então, assim, eu acho que isso faz parte de uma carreira artística. Eu acho que isso faz parte de todo esse processo. E eu fico feliz em ver, particularmente, assim, as meninas, principalmente, vindo com essa força, né? A Marília conversando com todas as tribos, com todos os públicos. A própria Maiara e Maraísa. A gente tem lá no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, cara, a gente fazia barzinho junto com a Patrícia Adriana. Então, assim, é muito bacana a gente ver a Paula Fernandes também, a gente viveu isso, né? Esse começo da Paula também juntos. Então, eu acho que isso é importante para a música sertaneja, né? Porque naquela época a gente tinha ali a Roberta Miranda, a Sula Miranda, a gente tinha a Fátima. Então, assim, tava um pouco carente disso, né? E eu acho que a música sertaneja, na voz feminina, também soa muito bem. Então, são esses paradigmas que foram quebrados. Em relação também aos arranjos, em relação às novidades, aos artistas, às mudanças, que isso é algo que também o pessoal, né, sempre gosta sempre muito drama. de fazer esse embate, né? Cara, eu vejo isso de uma forma muito positiva, Piunti. Eu acho que eu tenho certeza que o Chitão passou por isso lá atrás. Eu tenho certeza... Nós passamos por isso. César Menotti, Vitor e Léo, próprio Jorge Mateus, Fernando Sorocaba. Toda essa galera teve uma crítica. Tudo que é novo, que é diferente, até martelar ali na cabeça das pessoas, né? Sempre tem alguém que vai falar, acho estranho... Isso é normal, eu acho que isso faz parte. Mas eu acho que o que vence mesmo é a batalha diária, cara. Eu acho que, como diz o Lenine, né? É muito mais transpiração do que inspiração. Uhum. Porque vocês, durante esse tempo todo, mudaram empresário, escritório, as coisas vão se mexendo, mas você e o João nunca, né? Nunca foi. Não. Sempre foi junto e... E se você for parar pra pensar, cara, a gente pulou muito pouco de galho em galho, porque... A gente começou a nossa parceria com o Euler e com o Teófilo. E depois, cara, as coisas foram acontecendo, a gente conseguiu se acertar da mesma forma que a gente teve aquele início de amizade. E a gente se acertou, cada um tomou seu caminho, os negócios foram mudando, os interesses também. Mas eu e o João, a gente sempre conseguiu... se sair bem, com os pés no chão. Eu acho que sabendo aquilo que realmente a gente queria para a nossa vida, para a nossa carreira. E a gente conseguiu sair assim de uma situação, tanto com o Teófilo como com o Euler, uma situação bacana. Tomando um café dentro do escritório, sem polêmica, sem processo. Sem imprensa. Do jeito que a gente começou. É o que a gente falou, cara... A gente chegava aqui na gravadora, a gente fez tudo sem advogado, sem nada. Eu acho que agora que a gente está todo mundo bem, nada mais justo do que a gente sentar e se acertar, vamos ver o que fica bom para cada um. E, cara, cada um toca a sua vida e tá tudo certo. Eu acho que é assim que tem que ser. Vocês são... Hoje não se usa mais, ainda bem, o sertanejo universitário.
mas que é um termo que define bem uma geração, né? Porque de fato eram caras universitários Sim. tocando. Eu falo que ainda bem porque muita gente começou a usar de forma depreciativa, mesmo não sendo. Sim. Você e o João estavam na mesma faculdade? Na mesma faculdade, no mesmo campus, né? Que o nosso campus era o rural, né? Uhum. Então, assim, agronomia, veterinária, fisioterapia, odonto, tava toda essa galera lá. E nos intervalos a gente sempre pegava o violão, ia tocar com... Tinham outros também que gostavam de cantar. E a gente foi fazendo amizade com a galera da veterinária, a gente foi fazendo amizade com a turma ali do campus mesmo, né? E o presidente do DCE era o Petiço, que é meu compadre do João. E ele era o cara que... DCE para a turma entender, é o diretório acadêmico, né? Sempre dá umas brigas. Mas na Expo Grande, naquela época, Piunti, a barraca mais cobiçada dos artistas regionais era a barraca da veterinária. E todo mundo queria... Então, assim, tinha o pátio, onde tinha lá o show principal, 30, 40, 50 mil pessoas. Quando terminava, o público virava de costas, estava de frente para a barraca da veterinária. Então, era o máximo. Entendi. Era bancado pelo DCE da nossa faculdade. Entendi. Da Uniderp. E aí a gente fez amizade com o Petiço. O Petiço era um cara também bem empreendedor, era um cara que tinha uma visão à frente da turma na época de evento, levou também todo torto, naquela época que o negócio estava pegando. E ele nos deu, cara, essa oportunidade, porque Campo Grande tinha muitos artistas e muitas duplas boas, né? Inclusive duplas que estavam até mais adiantadas do que a gente. No caso, citar duas, né? O João Haroldo Betinho e o Marco Aurélio Paulo Sérgio. Eram duas duplas mais maduras, os caras já eram dali, já estavam consolidados ali em Campo Grande, na região. E o Petiço, ele enxergou algo na gente e nos deu essa oportunidade, e a gente aproveitou. E depois disso, a gente já fazia shows também no interior do estado. Inclusive, tocávamos mais no interior do que na capital. Tem a história, né, de que Campo Grande foi o último lugar mesmo. Na verdade, eu e o João, a gente chegou e a gente se deparou com os caras com a noite e a gente se assustou, cara. Imagina, dois moleque, 17, 18 anos... Dois caipira, né, bicho? Nunca tinha morado numa cidade grande. Eu morando numa pensão, o João morando com o tio dele. E a gente não conhecia nada de uma cidade grande. Então aquele universo nos assustou um pouco. Mas a gente passou a fazer amizades, a gente passou a frequentar à noite, né? Tanto o meu curso quanto o do João, a gente tinha que estudar o dia todo. Então não era sempre que a gente podia ir. Mas a gente sempre fazia questão de ir ver as apresentações da galera que estava bem na cidade. E a gente viu que, cara, o repertório dos caras era muito retrô, era muito lado B. E eu e o João, a gente não tinha ainda essa cancha toda, né? A gente vinha de uma cidade interior, a gente cantava muito... Tinha as músicas antigas, tinha aquela coisa dos pais, né? Aquela essência toda, né? Coxinha é uma cidade também que é a cidade do Zacarias Mourão, do Pé de Cedro. Tem esse lado histórico dentro da gente, mas a gente cantava muito nas choperias ali, aquilo que estava tocando no rádio. Só vou te cortar, porque hoje eu entrevistei de manhã o Mococa, eu gravei hoje de manhã, e ele falou que fez um show em que só se tocou uma música, e era Pé de Cedro. Sim. Ele contou porque ele cantava, na hora de declamar, entrava o prefeito, aí voltava na música. Aí na hora entrava outro político, aí ficou a noite inteira cantando a mesma música. Até você falou da música, eu falei, pô, coincidência. E o Pé de Cedro é um marco, né? Pé de Cedro é um marco. E Coxim tem esse lado histórico, né? Do Rio Taquari, de ser, assim, o portal do Pantanal. E a cidade do Zacarias Mourão. O show era em algum lugar ali. Eu vou lembrar. Eles direto, eles estão por ali, viu? Sim, sim. Já passaram muito por lá. E aí a gente, cara, a gente começou a tocar no interior. A gente teve essa consciência, mesmo sendo muito novos, que ali não dava pé pra gente, que a gente precisava estudar, que a gente precisava pedalar, remar um pouquinho mais, criar mais corpo. E
E aí a gente passou a ter mais abertura nas cidades vizinhas do estado. O nosso estado não é um estado muito grande, né? Na época era 78 municípios. E, cara, a gente começou a fechar o nosso repertório, fazer um repertório mais vasto. A gente passou a entender melhor o que o público da capital gostava de ouvir. Só que aí também a gente começou a fazer um público, né? E essa galera do interior, essa galera mais jovem, essa galera foi para Campo Grande estudar. E aí tudo ficou muito mais fácil, porque aí a gente já conversava com esse público. Entendi. As galeras já... A galera... Era a sua turma. A galera já identificava o João Bosco e Vinícius como uma dupla, entendeu? Não tinha aquele lance, quem que são esses caras aí? Porque quando a gente começou a tocar em Campo Grande, a gente tocava para 3 mesas, cara. Para 3 mesas? É, a primeira vez que a gente tocou no Chapéu 31... É um bom nome também. É. E era na frente do shopping ali, Campo Grande. Era um baita ponto. Cara, tinha 3 mesas. Entendeu? Então, assim, a gente chegava nas apresentações, na Le Ponte, por exemplo, que tocava o João Haroldo Betinho, tocava o Marco Aurélio Paulo Sérgio. Dava 800 pessoas, 1000 pessoas, né? Num barzinho. Pô, é muita gente. E o povo cantando tudo, né? Então, assim, realmente, todo começo, ele é muito difícil. E quem acredita na gente é a gente, velho. Se você não meter a cara, se você baixar a cabeça, você vai ser mais um na estatística, né? Essa junção de 2 nomes da MPB, o João Bosco e o Vinícius, em algum momento foi questão, porque quando eu ouvi pela primeira vez, o nome só, sem ouvir música nenhuma, eu falei, mas o que tem João Bosco e Vinícius juntos, assim? A referência foi direta. Alguém deve ter falado alguma coisa? Não, a gente parou para pensar nesse assunto, cara, por incrível que pareça, quando a gente foi gravar o primeiro CD. Aí que caiu a nossa ficha, que a gente falou, nossa, cara, e agora? Se a gente tiver que mudar o nome, agora ferrou. Mas graças a Deus deu tudo certo. É o nome do João, é o meu nome. E teve outro nome, a dupla? Não. Sempre foi João Bosco e Vinícius. É louco, desde o começo. Porque... Nasceu assim. Porra, parece que é de propósito, né? Eu ouvi a primeira vez e falei, não é possível que os caras juntaram 2 nomes assim. Não, e a turma zoava muito, né? Molecada de escola. Pô, só faltou o Toquinho e tal. A turma é danada, né? Aí, o que aconteceu, cara? Porque assim... todos os cantos sempre consumiram sertanejo, todos os estados tinham sertanejo forte, mas o negócio saiu realmente, como você falou, sempre tem que falar do Marco Aurélio Paulo Sérgio, do João Haroldo Betinho, sim, mas muito fortes regionalmente. Vocês conseguiram furar o mapa. O que vocês fizeram? Assim? O que aconteceu com vocês especificamente? Porque é muito louco, você deve ter parado para pensar. Vocês puxaram a fila. É como se você tivesse furado a bexiga e aí foi todo mundo junto. Mas foram vocês, né? Então, Piunti, é muito louca essa pergunta. Porque, cara, pra te falar honestamente, eu não sei como te responder direito. Porque eu acredito que, cara, foi a gente estar no momento certo e Deus abençoar. Porque eu e o João... A gente estava se preparando para gravar o nosso primeiro projeto, nosso primeiro CD. Chegamos lá na gravadora com o Teófilo, a gente sem grana, fudido. E o João deixou uns cheques lá, eu nem cheque eu tinha. O João deixou uns cheques predatados lá. Era 15 mil reais pra gente fazer esse CD. E aí a hora que a gente saiu, cara, na porta da gravadora, a gente olhou um pro outro e falou, cara, e agora? O que nós vamos fazer? Nós não temos grana. Mas nós temos que gravar. E aí, meu pai e a família do João, eles foram na cidade pedindo as coisas, pessoal. Meu pai era muito engajado com o pessoal do CTG, que meu pai é gaúcho, tá? Eu cantava também lá no CTG, dançava. E aí o pessoal falava, ó, Teobaldo, dinheiro eu não tenho, mas eu dou um porco. O outro, eu dou um boi, não sei o que e tal. E a gente reuniu para fazer um almoço. A nossa família trabalhando nesse almoço. E nesse almoço, cara, a gente conseguiu... levantar a grana para gravar esse CD. Mas nesse intervalo de tempo, a gente estava de férias na faculdade e o Luciano Tereza de Maracaju, um amigo nosso, ligou pra gente e falou, cara, vai ter meu aniversário aqui em Maracaju, tal, vem pra cá pra vocês tocar e tal. E a gente falou, cara,
pega o Flávio. Aí a gente pegou o Flavinho, que tocava com a gente, Flavinho Coelho, irmão do Euler. Pagamos R$ 35 no Uno, alugado. Os caras deram mais, tipo, duzentão pra cada um e a gente foi lá tocar. A gente passou o som à tarde, tava tudo certo, tudo tranquilo. A gente foi pra casa do Luciano, que a gente nem ficava em hotel, ficava na casa do Luciano, que era amigo nosso. E esse cara do som, ele tinha um aparelho de MD. E ele gravou a nossa apresentação. E a gente não sabia. Até porque tinham outros que se apresentavam, né? Aí passou tipo um mês. Depois desse aniversário, ele ligou pro João e falou: cara, tá explodido aqui a apresentação de vocês aqui de Maracaju, tá? O áudio, pô, todo mundo já replicou o CDzinho e já tem esse áudio. Aí o João falou: como assim? Aí ele falou: não, cara, tá bombado, o cara gravou aqui, o negócio tá pipocado. Aí o João falou: porra, manda pra mim, né? Quero ouvir. Chegou na Magia e Mistério, justo a Magia e Mistério, que era a música que a gente tava no auge, assim, no estado, uma puta de uma microfonia. Aí o João falou: puta, Luciano, quebra isso, cara, pelo amor de Deus. Tá ruim demais, não sei o quê. E aí, cara, é aquelas coisas que acontecem quando Deus põe a mão, né? O Wilson Souto, da gravadora Atração de São Paulo, foi fazer uma visita pro Teófilo na Pantanal para ouvir os produtos da Pantanal. O Tradição já era sucesso? Cara, o Tradição já estava bem adiantado. O Tradição já era, assim, musicalmente muito forte. Eles tinham um público... eu não digo assim, sucesso nacional. Aconteceu depois. Mas o Tradição já estava assim, já estava pintando na área que não tinha como segurar, porque os caras eram muito diferentes. Musicalmente, eles... aquela turma do Sul também, as bandas do Sul, né? Mas era um público diferente do público que a gente abrangia, né? E aí o Wilson Souto chegou, o Teófilo começou, óbvio, né? Mostrar os produtos mais bem mixados, masterizados, mais bem produzidos, né? E foi deixando aquele áudiozinho nosso por último, né? E aí a hora que ele falou, aí o Wilson falou: cara, mas acho que não é ainda isso que eu tô atrás. Aí o Teófilo falou: cara, tem uns meninos aqui, mas é um áudio de MD e tal, é meio escrachado. MD a gente sabe que não tem como mixar, não tem como masterizar. MD foi no meio do caminho ali. Não era um disquete, mas era um MD. E bem no começo do auge da pirataria, né? Então, assim, quando o Teófilo mostrou o nosso material, o Wilson Souto pegou e falou: cara, eu vim atrás desses dois meninos. Tá acontecendo uma coisa muito atípica, porque a gente trabalha com pesquisa e tal, e esse áudio, esse projeto, esse CDzinho deles, tá rompendo barreiras aí fora do estado, já tá nas pesquisas entrando no interior de São Paulo, no Triângulo Mineiro, já tá tocando um pouco no Goiás, de uma forma orgânica. E assim, se os caras realmente tiverem uma cabeça boa e tiverem uma gestão, eu acho que o trabalho deles vai andar. Ah, então ele foi com essa intenção? Ele, na verdade, eu acho que ele deu o feedback que o Teófilo não tinha. Ah, tá. Aí foi quando o Teófilo chamou o Euler. O Euler já tocava com a gente, já estava compondo, já tinha feito a Quero Provar Que Te Amo, Querendo Te Encontrar. Cara, a gente se encontrava toda semana, né? Pra fazer música, pra falar de música, pra tocar, né? Tipo, tomar tereré e falar de música, ouvir música, cantar. E aí foi quando a gente teve essa virada de chave, né? Foi quando os meninos chamaram a gente fez uma reunião, tipo, ó, tá acontecendo isso, só que para isso andar, para isso caminhar, a gente vai ter que se dedicar, vocês vão ter que... Eu nunca esqueço dessa frase. Eles perguntaram para mim e pro João: cara, o que vocês querem ser? Vocês querem ser um músico de boteco, ficar aí do jeito que tá, ou vocês querem se transformar em um artista? Ter essa possibilidade, pelo menos.
igual é o Chitão, igual é o Zezé. Aí os caras deram aquela jogada pra cima, né? Dá emocionado. Aí o olhinho brilhou, né? Aí o olhinho brilhou. Aí quem não quer, né, Pionte? Aí foi quando a gente falou, não, cara, a gente se propõe a trabalhar, mas como que é? Mas a gente não imaginava que o perrengue ia ser tão grande. A gente ficou durante 3 anos, 6 meses sem voltar pra casa, fazendo pé na estrada, fazendo visitas em rádio, 10, 12 rádios por dia. O CDzinho é de Maracaju, é em que ano? Foi em que ano isso? 2002. O Nossa, Acústico no Bar. 2002. É, foi 2002. Foi um pouco depois, 2 anos depois do disco do Bruno e Marrone, né? Do Vazado da rádio, né? Que era verdade. Exatamente, exatamente. Ele Da acabou Paranaíba indo... FM. Isso. Que me disseram que não é da Paranaíba. Todo mundo vem, é da Líder. Você tá zoando? Então, eu tive programa na Paranaíba anos Que e anos. loucura. Falaram, não, é da Líder aquilo Não sabia. ali. Mas pode ser que seja da Paranaíba. Ninguém entra num consenso. Alguém vai corrigir a gente aqui. Que é concorrente, né? Líder é rádio de Sim, Uberlândia também. Sim. E foi logo depois, né? Era meio Foi. que... Fazia algum sentido esse disco vazado, né? O Bruno era uma referência para todos nós universitários. Não tinha como dizer que não. Eu acho que para qualquer artista da época dizer assim, o Bruno, que não cantava o repertório do Bruno em bar, é mentira. É o que rolava ali. É o que rolava. Rolava as músicas mais antigas, o Mato Grosso do Sul sempre, né? Zezé, Chitão, Chico Rei Paraná, Mato Grosso Matias, César e Paulo. Aquela galera toda das antigas, Leandro Leonardo, você tinha que saber tudo, né? Você tinha que conhecer João Paulo Daniel. Mas naquele momento era Bruno e Marrone que estava na crista da onda, que estava arrebentando com tudo. E por incrível que pareça, violão e voz. Então, assim, isso de certa forma, eu acredito que também nos ajudou. Porque era uma tendência, né? E eu e o João, das duplas ali do Mato Grosso do Sul, eu acho que a gente era os únicos que não tocavam com sanfona. Não tinha, era só... Não, o nosso som era só cordas. Era violão e tinha o Arapiraca, que depois foi pro Tradição. O Arapiraca tocava timba, tocava uma percuteria ali, e era nós 3. Eu tocava violão a aço, o João nylon e o Euler solo. Mas aí, você acha que isso diferenciou um pouco do som? Eu acho que sim. Porque lá é um estado de sanfona, né, basicamente. Eu acho que diferenciou, porque a maioria da turma nossa, né, daquela época, todo mundo vinha com a cozinha pronta, né? Tudo redondinho, sanfona, baixo, tudo certinho, né? Pra vocês verem a cor do dinheiro, assim, foi uns 3 anos desse disquinho? Pionte, foi mais. Foi mais? Foi mais, porque... Que parece que foi logo ali, né? Já foi um ano depois. Mas foi mais, porque 2002... Aí veio 3, 4... Aí a gente gravou o nosso primeiro DVD em 2005. Até a gente gravar o nosso primeiro DVD, a gente camelou bastante. Aí, depois que a gente gravou esse primeiro DVD, aí a gente deu uma impulsionada muito grande em relação aos outros produtos, a turma. E aí o nosso cachê realmente foi tipo de 15 mil para 80 mil. Então, assim, ali foi quando a gente realmente começou a ver uma grana. Porém, na época tinha que se investir muito para você conseguir ser visto aonde a gente queria chegar, né? Ter uma música tocada na Crowley, bem posicionada, para você ter aquele status, aquele know-how de, assim, deixar de ser um artista regional para ser um artista nacional. Então, realmente, a gente investiu muito. O começo foi bem difícil e a gente... Claro, a gente plantou bastante para depois colher. Eu ouvi o primeiro disco de vocês pelo Emule. Eu baixei no Emule. Lembra do Emule? Da mulinha? Eu nunca vou esquecer isso, cara. Aí você fala, a maioria não lembra o que é o Emule. Sim. Nem usava, mas eu baixei ali João Bosco e Vinícius. Provavelmente zipado de alguma forma suspeita, mas baixou. Normal. Sem saber a referência. Você ali... a gente fala que o sertanejo universitário, ou essa geração mais nova, Sim. ela começa a brotar em alguns lugares. Vocês dali, os Menotti, os Fernando Sorocaba mais de baixo, Jorge Mateus de Goiás. Tem uma escala, vocês conseguiram ver isso na época? Ó, tá acontecendo alguma coisa lá parecido com a gente? Ou não? Eu vou te perguntar, eu vou até concluir, depois você pode ir. Eu digo porque o Jorge Mateus
toda entrevista aqui mesmo, eles falam que o começo deles é inspirado no de vocês. O primeiro disco é meio copiado do de vocês. Então, assim, se eles são tão grandes num estado tão importante, Sim. eles ouviram falar de vocês antes. Eu acho que primeiro com o Cezinho e com o Fabiano. Eu acho que ficou bem evidente, assim, aquilo que a gente estava fazendo era muito parecido, né? Os movimentos, né? A gente no Mato Grosso do Sul, aí a gente teve, logo depois, assim, a gente passou um tempo, a gente recebeu um áudio deles gravado no Observatório, era bem também na linha daquilo que a gente vinha fazendo, de forma totalmente aleatória, né? Mas ficamos, inclusive, amigos, isso nos aproximou muito, porque a gente tinha curiosidade de ver eles e eles também de conhecer a gente. Então, isso foi muito bacana, tanto que eu costumo dizer que, cara, se tem uma coisa bacana que Deus nos deu nesses 20 e poucos anos de carreira nacional, é a amizade com o César e com o Fabiano, porque eles, sem dúvida alguma, são os caras assim que a gente mais tem proximidade, às vezes não de estar todos os dias se falando, aquela coisa toda, mas é um carinho, um respeito mútuo. Eu sinto isso deles com a gente e da nossa parte também com eles. Isso é muito bonito. E a gente teve, sim, eu acho que tanto da parte deles quanto da nossa. Tipo, ó, estamos vindo aí com um movimento diferente e vamos para cima. O Jorge e o Matheus foi um pouco depois. A gente conheceu o Jorge e o Matheus, o Marquinhos tinha feito um evento com a gente em Quirinópolis. Aí o Marquinhos começou a fazer alguns eventos com a gente. E na Festa das Abóboras, que era um evento tradicional na cidade de Rio Verde, portões abertos, foi quando o Marquinhos nos apresentou o Jorge e o Matheus no camarim. Falou, ó, tem uma dupla, tal, que eu tô pegando agora, tal, queria apresentar pra vocês, tal. Aí os meninos entraram no camarim, aí o Marquinhos falou, pô, canta aquela música lá. E o Jorge começou, vê se larga de besteira, tô aqui dando bobeira. Então, assim, mas dali pra frente a gente acompanhou tudo também do Jorge e Matheus. E da mesma forma no Paraná com Sorocaba. Porque a gente já fazia, depois do Mato Grosso do Sul, o primeiro estado que a gente entrou forte foi o estado do Paraná. Isso é fato. E minha mãe é paranaense, tenho família no Paraná até hoje. E a gente tinha um lugar que a gente queria muito entrar na época, que era Londrina. Mas Londrina você só entrava para tocar na noite em Londrina se tivesse a bênção do Rodrigo Rogério. Ah, é? É. Você tinha que ter a bênção dos caras, meus irmãos. E a gente passou a ter amizade com o Rodrigo e o Rogério porque eles foram gravar um CD maravilhoso, inclusive na época, na Pantanal. E aí a gente tava lá, aquela coisa de estúdio, ô, entra aqui e tal, o João, Vinícius e tal, ô, quero mostrar meu CD pra vocês. A gente fez uma amizade e a gente tinha uma casa noturna, que era a Casa Noturna Sertaneja em Londrina, que era o Acústico na época. E o Soroca tocava lá, se eu não me engano, era Marquinhos e Sorocaba, não era nem Fernando Sorocaba ainda. E aí foi quando a gente conheceu o Soroca. O Soroca fazia faculdade, era universitário também. Então, cara, a gente foi meio que se embolando ali. Todo mundo foi se cruzando, todo mundo se encorajando. Um tava melhor no momento, depois o outro tava melhor. Mas eu acho que isso foi o que deu o molho pro negócio. E foi aquilo que a gente conversou no início da nossa entrevista. Eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que isso foi realmente o que fez toda a diferença para oxigenar o nosso mercado. Porque uma andorinha só não ia fazer verão. Ia fazer um sucesso. A gente ia ser esmagado pelas gravadoras, pelos grandes artistas que já estavam. Pionte, para pensar. Qual era a probabilidade de chance que nós, todos esses artistas, teriam começando de tomar o lugar de uma dupla que já vendia muito, que já dava muita grana para a gravadora, que já tinha uma carreira consolidada? Era zero. Então a gente veio na informalidade. E as coisas foram acontecendo dessa forma. E veio a pirataria também no mesmo tempo. Deixamos de ganhar muito dinheiro, com certeza, mas veio um dinheiro também que não existia
pra gente através das apresentações, dos shows, de forma Os cachês, as bilheterias. Então, assim, cara, tá tudo certo. Eu acho que as coisas aconteceram do jeito que tinha que ser. E aí, essa junção, né? Essa junção não, mas esses focos isolados de sucesso, quando eles se juntaram, Ficou muito grande. Virou, não que nunca tivesse sido a maior música do país, mas virou um movimento que ninguém conseguiu parar depois. Exato. Né? Os outros estilos até hoje estão bravos, mas aqui não tem o que fazer. Né? A partir desse momento não tinha mais o que fazer. Né? E você vê, né? Eu sou um cara totalmente eclético, né? Eu falo que lá na minha casa nós somos em 4 irmãos, o único que pendeu pro lado sertanejo sou eu. Meus outros irmãos são todos roqueiros, né? E eu falo assim que eu tive dentro de casa, né, os maiores críticos do meu som. Mas se você parar para pegar os outros gêneros daquela época para cá e você pegar o nosso gênero, a música sertaneja, sem sombra de dúvidas, foi o gênero que mais se renovou. Sem dúvida. E mais apareceu artistas novos. E você citou no começo da entrevista, veio as meninas e hoje você vê aí, cara, o nosso mercado ele tá sempre caminhando. E é muito bom porque eu entrevistei o Dino aqui esses dias. O Dino Fonseca, que tá fazendo muito sucesso, cantando anos 80, anos 90, um rock mais popular e tal. E ele disse que ele caiu pro sertanejo, o público dele hoje é muito sertanejo, porque é um público cabeça aberta, que ouve outros tipos de música, que se renova, e não o do rock, que é um público que só critica, que só reclama, que o bom era o antigo e tal. Não que a gente não tenha essa turma também no nosso, que fala muito. Sim. Mas a gente é muito mais amplo e aberto, né? Por isso que eu acho que dura tanto também. E a música sertaneja também começou a entrar carnaval, né? A gente começou a subir para Salvador, a gente fez algumas coisas lá. O Jorge também estava muito bem, foi um trabalho com o Marquinhos e os meninos foram pioneiros nisso lá, foram muito felizes, né? Com o Jorge Mateus Elétrico. E isso, cara, abriu, né? Abriu portas para todo mundo para estar trabalhando e estar se adequando. Então, assim, essa coragem que os sertanejos tiveram é o que eu vejo que às vezes faltou um pouquinho para os outros gêneros. A galera ficou um pouco contida, vou ficar só aqui na minha bolha, no meu quadradinho e tal. E o sertanejo, a molecada foi com tudo, foi para cima, misturava um pouco de ritmo, se precisasse adequar ali o show para ir lá buscar a grana e para estar lá mostrando a música, mesmo que com arranjo um pouco meio modificado, a galera ia fazer isso, entendeu? Deu a cara para bater, sofremos críticas, fomos muito criticados. Quem que esses caras estão pensando que eles são? Mas, cara, isso faz parte de todo começo, isso é normal, isso é natural. O mais importante, eu falo, foi a coragem. Nós fomos corajosos, toda essa turma foi muito corajosa em entrar em lugares, em praças, em ambientes que até então a música sertaneja tinha uma certa restrição. Só mudando um pouquinho, a gente tem... Quando vocês começaram, o sonho era um disco, o sonho era um DVD. Tem o DVD de Ribeirão de vocês, que é muito legal, muito bonito, meio que uma consagração ali já. O coração apaixonou. E a gente perdeu, por conta da tecnologia, o desejo do grande DVD, né? Às vezes você tem um desejo, mas não é todo ano que vai ter um grande DVD. Sim. Muito projeto pequeno, muita música, muito single para ser lançado. Vocês pensam como? Assim, você tem que seguir o que está fazendo? Como é que funciona? Porque às vezes você quer fazer um mega projeto, mas ele não funciona, né? As pessoas não querem mais consumir assim. Olha, Piunti, se eu te falar que eu tenho uma fórmula na minha cabeça assim pré-estabelecida, eu tô te mentindo, porque é o que você falou, é muito difícil a gente lidar com uma situação nova e é muito difícil também você lidar com algo subjetivo, né? Música, ela é muito subjetiva, por mais que você tenha um caminho, o lançamento ou uma estratégia, aquilo que você falou, você vê, a gente estava com a estratégia para gravar o primeiro CD, fizemos um almoço, levantamos a grana e o que aconteceu não foi nada daquilo. Então, é muito difícil. Eu e o João, a gente ainda dá uma patinada em relação a essas mudanças, essas situações que mudam muito rápido, né? Mas a gente sempre procura o essencial, que é buscar fazer um repertório bem feito, bem escolhido,
arranjos, com a sonoridade que agrade o nosso público. A gente sempre dá uma pitadinha ali também no repertório, algumas coisas mais atuais, que eu acho que é importante você também não ter esse medo de arriscar, sabe? Eu acho que não é porque a gente já está há mais de 2 décadas no mercado. Música é isso, música não tem limites. Você não pode se esbarrar numa determinada situação e falar, não, eu não faço isso. Não, pera lá, entendeu? Desde que você não prostitua o seu trabalho, desde que você mantenha aquela sua essência, aquela coisa genuína que as pessoas falam, não, forma de cantar, tá tudo, entendeu? Eu acho que até o próprio público, ele entende a música dessa forma. Agora, em relação a esse lance de estratégia, de lançamento, cara, isso aí... Nossa. É discussão de todo mundo. Nossa senhora, isso aí é uma guerra, irmão. Todo mundo quer ter voz ativa no negócio, mas quem, no final das contas, escolhe é o público. É, que manda pra onde vai as coisas, né? Eles que determinam, irmão, não tem jeito. Eu posso errar. A Ana Castela, ela é sul-mato-grossense, né? Eu não sei se ela é... Pelo que eu sei, ela é de Sete Quedas, né? Eu acho que ela é de uma cidade do lado. Não é Sete Quedas? Qual o nome de Sete Quedas? É alguma coisa de Sete Quedas, não é? Como chama no lugar que ela nasceu? Então ela é de... Amambai. Ah, ela é de Amambai? Isso, é de Amambai. Ah, então ela é nascida em Amambai. Eu achei que era Sete Quedas. É que eu acho que ela foi criada ali, então muita gente acha que foi... Amambai aí. Sete Quedas é próximo a Naviraí, onde eu nasci. É Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Então, assim, o grande nome dessa nova geração é do Mato Grosso do Sul também. Sim. Por mais que a gente fala que aquela turma de Campo Grande, da qual vocês começaram primeiro, mas depois veio muita gente. Sim. Deu uma esfriada, né? Todo mundo deu uma esfriada, as capitais, né? Mas tem muita coisa no Mato Grosso do Sul que pode sair de lá nacionalmente. Como é que tá a cena lá? Você tem contato? Você saiu faz muito tempo. Mas rico né? De artistas. Sim. Mas você acha que é um lugar ainda que serve como celeiro, que vale a pena ir? Eu acho que vale. Eu acho que o Mato Grosso do Sul é aquilo que eu te falei. Culturalmente respira música, né? A gente tem a influência do Paraguai, que é muito próximo, da polca, do chamamé, do rasqueado. A gente tem, de certa forma, também a influência do Sul, né? A vaneira, o próprio tradição, os grupos que na época vieram do Sul, era também muito bacana, né? Tem esse outro paralelo que sempre caminhou, que é à noite, os bares, né? As duplas, como a gente começou, tem até hoje essa galera lá, tem Patrícia Adriana, tem João Haroldo Betinho, que estão nativa ainda, tem muita gente boa, sabe? Mas uma coisa que eu acho legal destacar também, Piunti, é a qualidade também musical. Os músicos. Se você pegar todo o começo da trajetória, a gente fala de Ivan Miyazato e Dudu Borges na produção. Foram 2 monstros pós-Pinóquio. Então, assim, isso deu também muita visibilidade aos músicos, a galera que estava tocando, Vlad Jones, Alex, Gerson na sanfona. Cara, saiu muitos músicos, tem muita gente gravando até hoje nesses projetos que o público leigo não conhece, que são músicos tarimbados do Mato Grosso do Sul. Então, assim, o Ivan Miyazato puxou a fila, né? Através de um convite que ele recebeu do Pinóquio para gravar aquele DVD do Rick Renner. Que tá todo mundo lá, né? E ele chega lá para gravar achando que ia tocar o Nylon, que era a praia dele. E o Pinóquio colocou um aço para ele tocar do lado do Paulinho. Ele falou, cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Vou levar um cacete tocar do lado desse monstro. Isso eu falo porque a gente vivia dentro da gravadora e nós éramos amigos. E quando ele voltou mesmo da gravação, ele falou, cara... Quase morri do coração, né? Apanhei. Quase morri do coração. Tocar do lado de um ídolo, né? Que é o Paulinho, aço. E o meu instrumento que eu domino é nylon. Mas aí veio muita gente bacana. O Anderson também na batera, o Vlad Jones, o Neio na percussão, o próprio Arapiraca.
O Alex no baixo, que é um monstro também. Aí, depois que a gente veio para Ribeirão, também surgiram outros músicos também que se destacaram. Mas é aquilo que eu falo, né? Se você pegar dessa nova geração, o que o Ivan e o que o Dudu, os dois somados, produziram de sucesso, meu amigo. Tá meio que aí até agora. Não. Né? Tudo que se faz Esquece. passou por eles. Os caras batizaram todo mundo, né? E o Ivan que eu entrevistei, e ele falou que ele toca até hoje e tem os músicos dele, porque tem coisas que só quem é de lá sabe tocar. Ele falou, não, eu posso te ensinar. Você vai aprender, mas não vai conseguir fazer igual. O jeito de tocar, o jeito da levada. É o swing, irmão. Do batidão. Não se consegue fazer. Por isso que é sempre a mesma turma e tal. É difícil. A gente não pode dizer assim, né? Ah, tem muita gente boa no mercado. Mas realmente aquele molho, aquela essência, né? É impressionante. Tem uma turma lá que os caras são diferentes. Tem um outro assunto agora que envolve mais o seu estado, que o pessoal gosta muito, que é fazenda. Sim. Você é um fazendeiro. Você se chama assim? Ou é dono de fazenda? Eu sou um cantor que tenho na minha essência, através do meu pai, sempre esse gosto, né? Meu pai era pecuarista e desde criança eu sempre cresci nesse segmento, né? Então você entende do assunto, não é? Gosto um pouco. Ele é negócio ou é só uma questão de investimento e tal? As duas coisas. A pecuária é um negócio, né? E é um investimento também que, na minha opinião, é um investimento bem seguro. Você se formou em físio? Não. Eu tranquei no último ano. Putz. O João se formou um ano na minha frente. Ele recebeu uma proposta para trabalhar no quartel lá em Coxim. E aí, cara, a gente já tava ganhando uma grana razoavelmente boa para se manter em Campo Grande, né? A gente já tava sonhando com um negócio. E aí a gente, numa conversa, eu fiz essa reunião com o João, fui lá na minha faculdade, tranquei, não falei nada da minha mãe, depois só dei o recado, minha mãe ficou puta pra caramba, meu pai também. Eu tava no último ano, né? Era só clínica, o que eu tinha que estudar e ralar e fazer prova e passar a madrugada me matando, já tinha feito. Era só clínica, né? Mas, cara, eu escolhi ouvir meu coração. Perdemos um físio, é isso? Também não gostava muito de estudar, não, viu, Pionte? Você falou que o Luan Santana comprou uma fazenda tem esses tempos. Ele tem postado umas fotos. Você falou que é meio vizinho? Agora para eu chegar lá na minha fazenda, eu tenho que cruzar. Ali na região agora ficou eu, o Almir, Sater e agora o Luan. E eu e o Almir, para chegar nas nossas fazendas, a gente tem que passar por dentro da fazenda do Luan, que é a Meteoro. Mas já aconteceu de vocês encontrarem algum dia ainda? Não, a gente não se encontrou ainda, por incrível que pareça. Mas esses dias atrás eu tava na fazenda, tava até brincando, o Eugênio tava lá em casa e tava conversando com o Almir tava até tirando sarro. Falou, ei, Vinícius, essa região nossa tá virando carne de vaca, hein? O que manda ali em questão de agro? Cara, ali é a pecuária. O Pantanal é uma bacia que ela não pode, né? Lavoura, né? Agricultura por causa do veneno, preservação, né? E grande parte das áreas que eram de gado no Mato Grosso do Sul, que eram terras corrigíveis e agricultáveis, né? Esse gado ele foi realocado para o Pantanal. Então eu vejo hoje a bacia do Pantanal um potencial de crescimento, está crescendo muito, principalmente para a cria. As queimadas ainda, que é complicado para vocês ali? Tá infelizmente, feia a coisa? Pionte, infelizmente. O Pantanal ele vem nos últimos 5 anos secando bastante. A gente vem sentindo muito isso. Por incrível que pareça, você falar que no Pantanal o problema hoje é água, chega a ser até, né, redundante, mas é água. A gente tinha aquelas piscinas naturais que a gente costuma, né, chamar de baías, né? Elas foram secando cada vez mais e realmente quando falta água, né, o fogo realmente é um perigo.
E você fica daqui nervoso, é isso? Não tem muito aqui. Eu fico monitorando daqui, né? Meu tio, que é praticamente como se fosse meu segundo pai, meu tio que trabalha lá comigo, ele também trabalhava nas fazendas do meu pai na época, meu braço direito, e ele que tá lá no operacional. Então a gente tá se falando toda semana e eu tô sabendo sempre o que tá acontecendo. E realmente é um perigo o fogo, porque principalmente hoje tá pegando fogo nas áreas que eram alagadas. E no período que era para estar alagado. Então, assim, são lugares que formam uma massa de capim, né, nativo muito grande. E o calor é muito intenso no Pantanal. Então, quando pega fogo ali, cara, é muito complicado você conseguir apagar ou você conseguir controlar. Então, realmente é muito preocupante para todos os pantaneiros. Eu acho que é algo que o que a gente mais se preocupa hoje no Pantanal realmente são as queimadas. Porque a água a gente já conseguiu achar uma alternativa aí para você fura poço hoje, né? Coloca lá 3 plaquinhas solar com a bombinha automática, cai a água lá dentro do poço, vira uma mini represa. Você faz isso e está tudo certo, tá resolvido. Agora o fogo é algo que realmente vem preocupando muito porque machuca o bioma, né? Eu acho que você ter uma propriedade dentro do Pantanal para mexer com gado é muito legal. Mas você modificar o Pantanal a ponto da gente que é de lá, que passou a vida toda pescando um peixe no rio, né, vendo jacaré, tendo contato com os tuiuius, onças, já cruzei com 3 onças pintadas 11 horas na estrada indo para a fazenda. Então isso aí é uma coisa que a gente não quer perder, né? Eu acho que isso aí a gente tem que se preocupar também para as futuras gerações, para o meu filho, meus filhos, para os meus netos. Então esse lado ambiental de preservação, eu acho que para o pantaneiro também é algo que está muito vivo lá. O João, ele fala bastante de pescaria. Você é da pescaria também ou é coisa Sim, dele? Nós Você também? dois. Nós dois. A gente foi criado, né, praticamente desde moleque na beira do rio Taquari, que era um dos rios mais cobiçados na época do Brasil, né? E o pai do João, seu João do Gelo, tinha uma fábrica na beira do rio. Então, cara, a gente pescava ali direto, é uma paixão, assim, de igual jogar futebol. É uma coisa que a gente cresceu desde menino com aquilo ali. E eu acho que todo coxinense também gosta de pescar, gosta de estar no rio. Então, eu acho que isso é muito legal. O Pantanal é maravilhoso, né? Eu acho que quem não teve oportunidade de conhecer ainda tem que conhecer porque vale a pena. O pessoal brinca muito que um dia eu aposento e vou morar no mato. Você tem esse plano ou é difícil sair da cidade? Não digo aposentar, mas eu acho que tá vivendo um pouco mais esse ambiente, né? Essa calmaria. Eu acho que para terceira idade, eu acho que é uma boa pedida, viu? Então pode ser que o futuro... O futuro a Deus pertence, mas eu acho que você tá mais em contato com essa natureza, você tá mais em contato com essa calmaria, eu acho que isso é bem bacana também. Você falou da fazenda do Luan, que vocês passam pela fazenda do Luan, e o Luan foi assunto aqui com o João. Não só aqui, teve outro lugar que o Luan falou no Flow, eu acho isso. Sobre a música, a polêmica antiga da música que vocês gravaram, que era dele. Vocês são resolvidos com isso, com o Luan? Cara, se eu te falar uma coisa... Já que é vizinho de nós fazenda? Nós nunca tivemos nenhum contato, nenhuma desavença com o Luan. Muito pelo contrário. Todas as vezes que eu encontrei o Luan, ele sempre foi muito educado, me tratou de forma muito respeitosa. E eu, pra te falar bem a verdade, quando a gente gravou a Falando Sério, eu não conhecia o Luan. Eu sempre fui muito caseiro, a gente já tava fazendo muitos shows pra fora, né? E eu não tava ali mais vivendo a noite da capital. Então eu não conhecia o Luan. Eu tive o contato com a música porque a música estava editada na gravadora Pantanal. E a gravadora Pantanal era do nosso sócio, do Teófilo, né? E a menina que trabalhava na editora, ela era muito fã minha e do João, que é a Eliane.
Então, assim, o Teófilo falava, Eliane, tudo que chegar de novo de composição, manda para os meninos. Porque era a principal dupla da gravadora. Exatamente. Então, assim, quando a gente teve esse contato, cara, não tem nada a ver com o Luan, não teve nada a ver com o Luan. Por quê? Porque qual é o caminho que a gente faz quando a gente recebe uma música para o pessoal de casa entender? Quando você recebe uma música, a primeira coisa que você pergunta, cara, você ouve a música. Gostei da música? Gostei. Tem liberação? A música tá autorizada para gravar? Cara, tem liberação. Não tem liberação? Não grava. Entendeu? A música, eu acho que, assim, ao meu ver, o erro que o Luan cometeu na época foi não ter pago a exclusividade da música. Que é um problema de hoje também, né? Não isso mudou acontece muito hoje. Então, como a gente está hoje vivendo um mercado muito louco que a gente já não sabe mais o que é música de trabalho ou não, para não correr esse risco, acredito que até o Luan hoje, né, e a gente faz muito isso, a gente paga exclusividade de 2 anos de todas as faixas, né? Mas, cara, naquele momento, para te falar bem a verdade, o Luan não tinha gravado nem o primeiro projeto dele em DVD. Ele era um artista anônimo. Então, a gente não fez aquilo, a gente não gravou a música no intuito de prejudicar o Luan, entendeu? Eu acho que hoje até ele tem essa mentalidade, essa visão. É claro que às vezes na época ele pode ter ficado chateado pelo fato de ter visto a música ter se tornado um grande sucesso com a gente, né? Pelo momento que a gente estava vivendo. Eu acho que a música tem endereço, né? Eu também já perdi algumas músicas. O Guilherme Santiago, no começo do nosso primeiro CD, também gravou a música Magia e Mistério. A gente também não tinha pago a exclusividade. E, cara, isso é uma coisa que vai acontecendo no nosso mercado. Querendo ou não, o problema é que as pessoas acham que, assim, que todos nós somos melhores amigos, que a gente se fala todos os dias, que a gente está junto sempre. E muito pelo contrário, a gente nem se conhecia. Então a gente, quando gravou a Falando Sério, a gente gravou no intuito assim, cara, é uma música boa, é uma música em potencial, como todas as outras que a gente gravou também. A música aconteceu com a gente, foi um grande sucesso, mas a gente jamais faria isso para prejudicar o Luan. Até mesmo porque naquele momento a gente estava de olho em outras duplas que estavam à nossa frente. Sim, a concorrência era outra coisa. Era né? outra situação, era outro mercado. E o artista solo naquela época, igual o Luan, ainda não estava naquela tendência, naquela evidência Foi toda. ele, né? Que depois Exatamente. conseguiu. E outra, um cara também do nosso estado, cara. Entendeu? Tipo, não tem nada a ver. Criaram aí uma rivalidade que, na verdade, pelo menos pra mim, nunca existiu. Eu sempre torci, eu acho o Luan um puta de um profissional, um puta de um artista, um cara diferenciado. Eu acho que é um cara que também, assim como nós, ele conseguiu transcender aí a gerações. É um cara do nosso estado. Então, eu só torço para que ele continue fazendo cada vez mais sucesso. E isso aí, na verdade, foi uma coincidência que acontece até hoje, né? Volta e meia a gente vê, mas o fulano, mas o ciclano. Cara, eu costumo dizer assim, você não quer ter dor de cabeça com música? Vai lá, paga a exclusividade e acabou. Pode parecer estranho, mas isso é algo que acontece todos os dias. Muito é um problema que todo ano acontece. Todo ano. Todo mês acontece com alguma coisa. Alguém não pagou, o outro foi lá e estourou. É porque todo mundo tá correndo atrás do ouro, cara. E a gente que vive de música, né? Não, o ouro, né? Vocês tiveram problema com a Nayara também. É sempre o mesmo problema, né? Direito. É aquilo que eu falo, cara. Paga exclusividade pra não ter dor de cabeça. Não, e isso já deu encrenca de amigos também. A gente sabe de várias histórias. É que o pessoal aqui não conta tudo no microfone, conta fora. E aí, mesmo, briga de amigos mesmo. E fala assim, cara, a gente brigou porque não dava. Ele pegou na minha frente e tal. Mas é o jogo, né? Mas você sabe que o problema é que, assim, ó, os compositores, geralmente, o que eu e o João a gente tá fazendo agora, tá? A gente, com o tempo, vai amadurecendo, vai aprendendo, vai mudando a cabeça. Hoje a gente leva os compositores para Ribeirão para compor pra gente. E aquilo, naquela semana ali que eles ficam ali em Ribeirão, tudo que eles produzem ali, que eles fazem ali, a prioridade é nossa de escolha.
Então, assim, a gente tem um prazo para produzir, para gravar a guia, para arranjar, para sentir a música. Agora, aquilo que eles fizeram fora desse período, eles disparam para todo mundo. Então é aquele lance que você falou, fala, quem chegar na frente, meu amigo, leva. Mesmo foi feito Ribeirão, perdeu. E tem uma coisa que eu acho que vocês levaram vantagem, o Jorge Mateus também. O Jorge Mateus sempre tiveram o Wendel, que era um cara que trabalhou basicamente em escolher repertório. Sim, Trabalhou dele a vida inteira. sim. E um sócio de vocês, no caso o Teófilo, era dono de uma editora. Então Certo. tudo chegava pra ele. Né? Sim, Chegava para ele e vou além. Quem cuidava da editora era a Eliane. E a Eliane, ela era muito fã do João Bosco e Vinícius. Além dela trabalhar na editora, ela era fã da dupla. Então, assim, tudo mesmo, que chegava lá, ela mandava pra gente. Então, assim, a gente fazia esse filtro, né? A gente ia ouvindo as músicas, ia escolhendo as músicas e arranjando. Algumas viraram, outras não. Algumas vão caindo no caminho. Teve alguma que você não apostou de jeito nenhum e virou? Você gravou? Vou gravar porque me encheram a paciência. Cara, Bloqueia Eu. É uma música mais atual Que andou que virou muito. e eu não queria gravar a música. Inclusive é do Palone, nosso irmão. Sim. Mas eu achava ela muito imediata, assim, uma música muito atual. Falei, João... Bloqueia. Falei, pô, isso aí não me convenceu. E, cara, foi a música que, junto com a Segunda Taça, né? Foi a música do projeto que andou, que virou. E não sai do show, E certeza. sai do show e virou um chiclete. Acontece, tem que ouvir os outros às vezes, né? Tem uma coisa que eu ia perguntar pro João e esqueci. E é um bom momento para falar disso. Alguns anos atrás, vou chutar uns 8 anos atrás, ficou na moda pela primeira vez o Bitcoin. Sim. O Bitcoin não tem 8 anos, tem mais tempo, mas começou a circular esse assunto. E vocês estavam vendendo o show e podia pagar em Bitcoin pros contratantes, não pro público. Sim. E eu me lembro, na época, que muita gente do meio fez de sacanagem, fez muita piada para desmerecer. Sim. E eu acho que o show era um Bitcoin, que na época o Bitcoin tava uns 70 mil, que era o valor de um show caro na época, 70, 80 mil reais. Sim. Hoje um Bitcoin tá quase meio milhão. Vocês venderam algum show? Alguém pagou em Bitcoin? Porque se alguém vendeu e vocês guardaram esses Bitcoins, foi o melhor show vendido da história, cara. Eu tava lembrando disso esses dias. Rapaz, você sabe que nesse ponto o Luiz Montoya e o Rafa, eles são muito abertos, assim, têm uma mentalidade muito bacana em relação ao comercial, né? E na época, até isso não partiu de mim, não partiu do João, mas o Luiz falou, cara, a gente pode acertar aí a mão nesse negócio e tal. E a gente arriscou, se eu não me engano, a gente fez um show. O cara pagou num Bitcoin. Eu acho que sim. Se eu não tô enganado, eu acho que rolou sim, rolou esse show. Mas aí depois o próprio... É aquilo que você falou, cara. A prática do nosso mercado, você sabe como funciona. Sacanearam muito. Você conhece a panela. Você sabe que a turma da corneta, do amendoim, eles são pesados. E o pior é que o Bitcoin, ele despencou depois disso. Então, assim, ficou mais piada ainda, só que ninguém esperava que ele fosse disparar, sei lá... Mas isso financeiramente, assim, pra responder a pergunta de uma forma mais incisiva, não mudou muito pra gente... daquilo que a gente vinha faturando anualmente. Eu me lembro que a ideia foi porque estava mais ou menos no preço do cachê. Mas foi muito bem pensado, né? Olhando hoje... Melhor seria se fosse agora, né? Podia tá com um monte guardado até hoje, tava feio, não precisa nem sair de casa mais. Exato. Outra coisa que eu ia te falar aqui, Peraí. Você falou do Magia e Mistério, que o Guilherme Santiago acabou gravando, vocês não tinham liberação. Essa música é sucesso de quem? É de vocês? Essa música, cara, é do Billy Moser, uma dupla de Franca. Eles gravaram essa música, eu e o João, a gente ouviu essa música, a gente conheceu essa música com eles, né? Cantando. Só que a nossa versão não tem nada a ver com o que eles faziam. Eles cantavam muito agudo, naquela vibe do Christian Ralph. Era sucesso? A música não era sucesso. Eu não lembro dela. Pelo menos no Mato Grosso do Sul não era sucesso.
Mas aí a gente colocou no nosso repertório. Se eu não me engano, também o Marco Aurélio e Paulo Sérgio pingava de vez em quando. Não muito, mas pingava também lá no Mato Grosso do Sul. Só que a gente fez aquele mantrazinho do solo de nylon ali do Euler, aquele plim-plim-plim lá que fez com que o João Bosco e Vinícius também virasse muito. Tinha esse solo característico, né? E a gente acelerou bastante o beat dela. Então, assim, ela ficou uma música muito pra cima. E aí ela começou realmente a se tornar a música nas nossas apresentações, a que mais chamava atenção, que o público mais cantava. Era diferente do repertório que a galera estava acostumada a fazer, né? Soou como uma música inédita. Mas é aquilo que eu falo, a gente também na época não entendia muito, a gente não pagou exclusividade pela música, né? E, cara, e tá tudo certo. Eu, em relação a essas coisas, Piunti, eu sou assim, eu tenho uma cabeça bem boa, sabe? Porque hoje a gente sabe como que as coisas funcionam, né? E música não é brincadeira. Então, assim, existe o registro, existe o cartório, que é as editoras. Existe todo um protocolo a ser seguido e que eu acho que a gente paga mesmo no começo para aprender. Ficou... Porque eu lembro, o Guilherme Santiago acho que gravou e pôde divulgar muito alternativa, não era isso? Eles trabalharam a música, né? Foi música de trabalho, porque a gente, naquele momento, a gente tinha pago só a liberação da música e não a exclusividade. Só que a gente teve uma sacada muito bacana na época, né? De colar na Magia e Mistério a Quero Provar Que Te Amo, que era uma composição daí já do Euler. Tava em casa já. Só faltava o Euler vender pros outros. E aí, quando o Guilherme Santiago já estava trabalhando a Magia e Mistério, nacionalmente, a Magia e Mistério já tinha andado com a gente e a gente já estava trabalhando a Quero Provar Que Te Amo. Inclusive, foi a primeira música que a gente colocou para tocar na Crowley. Foi a Quero Provar Que Te Amo. Então, ali foi o nosso pontapé inicial. Que aí tocou muito, né? Aí foi feito aquele trabalho de pé na estrada, a Cris estava voando à frente do marketing. A Cris, né? Cara, foi um trabalho maravilhoso e eu acredito que foi uma escola que eu e o João a gente passou, que eu acho que muitos artistas atuais deveriam conhecer. Porque realmente o pé na estrada... Não se faz mais, né? Muito mais. Cara, né? O pé na estrada, você viajar com um divulgador, você tá ali no rádio com um programador, você tá, sabe, ouvindo as histórias, né? Dos nossos ídolos. Ó, os caras passaram por aqui, ó, igual o Guerino. Pô, a gente viajando com um divulgador que divulgou Entre Tapas e Beijos com o Leandro Leonardo. Então, cara, você tava num carro ali sem ar-condicionado, rodando a região toda, mas com o peito estufado, falando, não, pô, eu me sinto importante porque eu tô com um cara aqui que tava com o Leandro Leonardo. Então, isso é uma bagagem de você chegar hoje nos lugares, de você olhar para os programadores, de você olhar para os donos de rádio e chamar o cara pelo nome e ter uma história com o cara, que eu acho que isso é muito importante para um artista que realmente quer viver uma vida dentro de um segmento tão importante quanto a música sertaneja. Você falou, tem o Kezinho, divulgador, que demais. Foi braço direito do Luan há muitos e muitos anos. Sim. Ele conta que... Agora eu não vou saber se foi fio de cabelo, eu acho que é evidências, porque o Kezinho não é tão velho para estar no fio de cabelo. Ele que pegava o disco e falava, por favor, você pode tocar essa música? Era divulgador de Tom Chororó nessa época também. Não. Então, assim, as histórias dos caras são muito boas. Histórias, né? E outra, são histórias que também nos encorajam, né? Na época, foram histórias assim que realmente, cara, mexia com o nosso mental. Os caras, não, vocês vão chegar lá, vai dar certo, vamos pra cima. Cara, a gente acordava 5h30, 6 horas da manhã e fazia o dia todo. Era 10, 12 rádios por dia. A gente ficou durante 3 anos, 6 meses, praticamente sem voltar para Campo Grande. O pessoal trazia as nossas roupas nos shows de final de semana para a gente continuar na estrada. Então foi uma escola muito difícil, né?
Imagina, você tá começando a ganhar um dinheiro, você compra o teu primeiro carro, teu primeiro apartamentinho ali, você quer desfrutar de tudo aquilo ali, tá mais próximo dos amigos em Campo Grande tomando um tereré e podendo conversar e tal. Você ter que abrir mão de tudo aquilo para viver um sonho, para chegar numa praça onde ninguém te conhece, em grandes centros onde você é zero, bater lá de porta em porta, tá vendendo o seu release, a sua história, tá contando, cantando, ouvindo críticas. Então, realmente, tá trabalhando nessa... Sair dessa zona de conforto, eu vejo que nos deu uma bagagem e a gente criou mesmo uma casca, né? Você fica mais casca grossa. Você fala que no começo era puxado, mas você falou que o ano passado foram 181 shows. Sim. Então, assim, obviamente que o conforto hoje é diferente, né? Você consegue ir de um jeito mais gostoso até o show, Exato. então não precisa se matar pro show. Mas eu tava falando com a Bianca, sua assessora antes, no dia que seus filhos nasceram, você tem gêmeos. Sim. Você tocou. Toquei. Então, como é que é? Parece eu cheguei que ainda vai no pé da escada, o Michel falou... O Michel falou, bicho, o que você tá fazendo aqui? Você é louco? Você é maluco? Só que o que acontece? A Audrey, eu e a Audrey, a gente já vinha fazendo, né, o acompanhamento. E aí era uma quinta-feira. De que ano? Foi 2014, né? 2014. A gente chegou na quinta-feira para fazer a ultrassom. E da ultrassom a gente foi pro médico, pro ginecologista. Aí chegamos lá com o exame e tal, ele olhou, pegou e falou, filha, realmente é isso que eu tava suspeitando mesmo. Você tá com começo, você tá com uma pré-eclâmpsia assintomática. A tua pressão tá subindo silenciosamente e tal, nós vamos precisar tirar, né? E rápido. Aí, rápido? Como assim rápido, né? Aí ele virou para mim e falou, até domingo nós temos que tirar. Era quinta. E eu com a agenda fritando, né? E aí eu tinha um show no sábado próximo a Ribeirão, eu consegui fazer o show, marquei a cesárea no domingo na hora do almoço, só que tinha 3 shows de rádio aqui em Americana, na região aqui, que o chileno já fazia muito tempo que o pessoal vinha pedindo, né? E a gente não conseguia encaixar por causa dos shows, tal, a agenda. E, cara, ficou nesse meio termo. Aí eu peguei, conversei com a Audrey falou, não, vai ser meio-dia, você vai lá, faz agora de tarde, depois você volta, porque eu também vou estar, né? Vou estar saindo da cirurgia. Você não vai ter muita função ali. Eu ia também ficar lá meio... Te dispensaram, é isso? Me dispensaram. Aí eu fiz os 3 shows de rádio e voltei, né? Voltei com um colchonetezinho, com um CDzinho dentro do travesseiro para as meninas deixarem eu entrar com o colchonete, né? E entrei. E uma outra situação também que aconteceu comigo, que foi muito interessante também. Aí nasceu tudo certo. Não, graças a Deus, a turma tá zerada. Pressão 12/8. Mas uma outra situação também que aconteceu comigo, que eu passei um perrengue também, foi no auge do Chora Me Liga. A gente tinha um show em Presidente Olegário e eu comecei a passar mal à tarde na casa do Geraldinho, em Patos de Minas. E eu comecei a passar mal, cara. Comecei a sentir uma dor abdominal muito forte. Começou a querer me dar febre à noitinha. Aí o Geraldo falou, cara, chamou um gastro. Fui atendido. Fiz o exame. Falou, cara, você tá com apendicite. Deu tudo certo, cara. O médico foi nota 10, me deu um remédio lá na veia. Falou, cara, você não pula, você vai lá, canta quietinho, paradinho e volta pra fazer a cirurgia. E fiz. Fiz o show. No medo? Na força do ódio, né? Fiz o show, tranquilo, casa cheia. A gente, na época, era o artista mais esperado da festa. E depois saí de lá e fui pra mesa de cirurgia e fui operado. Em Patos de Minas, de apendicite. Ah, nem voltou. Não, já desci direto pra caminhonete e já fui direto pra mesa de cirurgia. Caramba, que...
Que perigo, na verdade. Se for pensar bem, é um absurdo, mas na hora... Na época, Piunte, a gente tava no gás, né, irmão? Tem uma história que me veio agora na cabeça, tô lembrando. O João chegou a fazer uma live sem você, não foi? Foi por doença, alguma coisa assim? Ele Então, arrumou um primeira voz? A live que o João fez com o Roger, do Rob Roger, no dia da live eu descobri à tarde que eu tava com Covid. Ah, foi isso, então. Eu não lembrava qual que era a situação. Eu tava com Covid, cara. Peguei Covid 3 vezes já. Você assistiu com ciúme ou não? Cara, eu não assisti. Ah, nem assistiu. Eu não assisti porque eu tava febril já. E eu não tava legal, assim. Aí eu fui pra Unimed, fui pro hospital e já comuniquei. A hora que a gente saiu do exame que a gente fez de sangue, que já deu positivo ali, eu já falei, Montoya, nem adianta, cara, porque todo mundo já me conheceu no laboratório e todo mundo já sabe que eu tô com Covid. Não adianta falar que amanhã eu falo. Não, irmão, você se vira aí com essa bucha aí que eu tô indo pra Unimed e eu tô correndo atrás agora da minha saúde. Foi mais ou menos assim, foi um perrengue, cara. Que loucura. E o João também fez uma vez show sozinho quando eu fiz essa cirurgia, na exposição em Dracena. Ele fez um show sozinho. E eu fiz um show sozinho sem o João quando ele voltou de uma pescaria que ele descobriu que ele tava com leptospirose. Nossa, ele pegou? Ele pegou leptospirose, quase morreu. E foi um festival em Porto Belo, em Santa Catarina, junto com César Menotti, Fabiano, Hugo Pena e Gabriel. Na época, assim, Nossa. 2006, 2007, um negócio estralado. E eu tive que fazer esse show e fazer essa entrega sozinho. Inclusive, teve uma passagem que o João contou aqui, que o Fabiano, foi nesse show que o Fabiano deu uma peitada no contratante, porque o cara queria pagar só metade do cachê. E o Fabiano falou, cara, se você pagar só metade do cachê, nós não vamos tocar também. Então, assim, amizade mesmo, cara. Amizade, os meninos sempre foram muito diferentes. Sempre foram muito corretos. E muito amigos, assim, muito companheiros. O Fabiano e o Cezinha, nos momentos mais difíceis, assim, do João Bosco e Vinícius, eles sempre estiveram ao nosso lado. Então, isso eu acho bonito. Eu acho muito bonito. E da nossa parte, eles também sabem que é recíproco. E o show o cara pagou? Pagou. Teve que pagar, né, compadre? Pô, pagar metade é sacanagem. Se ele não pagasse, nós íamos derrubar o evento dele. Tem uma história que eu não sei se ele merece que a gente conte. Que a gente já falou disso na época da rádio, mas não tem registrado isso em lugar nenhum. Que é a história do Fernando Sorocaba no avião de vocês. Que ele teve um problema. Mas eu acho que ele ia ficar bravo se a gente contar. Mas essa história é muito boa, né? É muito boa. Só o pessoal dar um Google aí num programa aí de rede. Vocês contaram na televisão? Eu eu achei que nós contamos. Eu acho que... agora eu não me recordo se foi no Jô, se foi no Danilo. Ah, mas faz tempo, né? Faz tempo. Porque ele fica bravo. Por isso que eu não vou contar aqui. Ele fica muito puto. Mas é verdade. É verdade. Precisou. Ele quase acabou com o avião. Não, quase destruiu com tudo, né, irmão? Aquele dia foi tenso. É muito bom, eu anoto as coisas aqui, eu não entendo a minha letra. Não... Ah, tá escrito Chora. Que, obviamente pelo Chora Me Liga. Até o Chora Me Liga, vocês já estavam fazendo bastante sucesso. Tava bem já. Estávamos. Porque em 2005 a gente lançou esse DVD que eu te falei, a gente já deu um salto no cachê, a gente começou a trafegar em eventos diferentes, eventos já... Festa de peão, exposição. 2007, quando a gente soltou o projeto que a gente gravou, o Acústico pelo Brasil, ali a gente já ganhou o disco de ouro, de platina. Ali a gente já tava, tipo, Vou Doar Meu Coração, com o Cezinha, com o Fabiano, eventos esgotados por onde a gente passava. Ali a gente já estava bem. Eu acho que o Chora Me Liga foi mesmo a cereja do bolo, né? O curtição. Porque veio o Cezinha e o Fabiano, atropelou, né? Com aquele projeto maravilhoso que eles gravaram lá em BH. E aí quando a gente tava assim, criando casca pra ir pra cabeça, veio o Vitor e Léo. Atropelou. Então eu acho que o cara lá de cima deu uma olhada e falou, não, vou judiar um pouco desses dois sul-mato-grossenses, mas a hora deles vai chegar. E chegou. Eu acho que o Chora Me Liga foi realmente... E foi muito louco, porque a gente já tava
a gente já tinha fechado um contrato com a Sony. Foi o nosso primeiro projeto lançado pela Sony, na época. E a gente já estava com o projeto. E o primeiro projeto produzido com o Dudu Borges, como produtor. O Dudu até então não tinha produzido nenhum projeto. Ele tinha feito músicas... Ele tinha feito uma música pro Tradição. E ele estava produzindo. E ele, se eu não me engano, 1 ou 2 músicas com Tradição. Mas assim, projeto que ele assinava, que ele arranjou o projeto todo, que ele realmente, né, mostrou a cara pro mercado. O primeiro projeto da carreira dele foi o Curtição. E a gente tava com o projeto praticamente finalizado, cara. Quando chegou a guia do Chora Me Liga, o Euler cantando péssimo, né? Pareceu... Eu nunca ouvi, ele não canta Euler, na nossa frente. Cara, o Euler, as guias do Euler, quando a música era boa mesmo. E ele mandou, né, a Chora Me Liga e falou, ô Dudu, mostra pros meninos, faz os meninos dar uma moral aí e tal. O Teófilo também tava lá no estúdio. Na época ainda o estúdio era no Jaçanã. Eu não conhecia. E, cara, foi muito especial aquele momento, porque sabe quando você termina de ouvir a música, fala, põe de novo aí. E a hora que termina a segunda tocada, todo mundo se olha assim e fala, cara, o hit chegou. E era no violão só? Só violão e voz. A hora que a gente ouviu pela segunda vez, né? Que a primeira você ouve e tal, mas você não sintetiza, né? Tudo. Repete. A hora que a gente ouviu, pode parar. Essa música aqui não pode ficar de fora, não. A gente fez a música em 3 dias, 2, 3 dias, a música já estava arranjada, pronta, gravada. Só aquela introdução já marcou muito. E né? a Sony na nossa cabeça, né? Louca para lançar o projeto. Porque a gente tinha prazo, tinha que escolher música de trabalho. Tinha uma música de trabalho já? Ia ser a Curtição. Ah, tá aqui. É um grande sucesso também, mas não é o Chora Me Liga, né? Não, não é o Chora Me Liga. Mas eu acho que foi muito especial o Chora Me Liga, porque coroou também tudo aquilo que a gente viveu dentro do nosso estado, né? A vaneira, ela é muito forte no Mato Grosso do Sul. Eu acho que seria injusto uma dupla sul-mato-grossense estourar uma música nacionalmente, a primeira, se fosse outro ritmo. Vocês chamam... Aquilo é uma vaneira. É uma vaneira. É porque, eu acho que da cintura do mapa para baixo, tudo virou batidão. Né? É o batidão, mas é uma vaneira aquilo. É uma vaneira. Mas o pessoal chama aqui de batidão. Que, na verdade, é a mesma coisa. É uma vaneira. Praticamente é a mesma. É uma vaneira. Que o Tradição fazia muito. Né? Demais. Só que o Tradição levava para uma linha mais sulista. Entendeu? Música gaúcha. Exatamente. E a gente foi mais pro lado mesmo sudeste, centro-oeste, mais sertanejo mesmo. O Tradição, eles tinham esse lance de tocar muito em baile com outras bandas, né? Do sul. E era um cacete, né, bicho? Os caras subiam lá, era 3, 4 bandas num baile numa noite lá, os caras se matavam. Porque só tinha músico bom, só banda boa, e os caras botavam pra derreter. Só que eles tinham muito essa conversa com o lance dos bailes. E o público, geralmente, que frequentavam os barzinhos, era uma outra galera. Era uma galera mais alternativa. Tanto que quando o Michel sai, ele fica um pouco mais moderno, né? Ele sai do Tradição e sai um pouco de tradição dele também. Né? Exatamente. E eu acho que, de certa forma, também o Michel acompanhou bastante aquele período do João Bosco e Vinícius, a construção ali. Eu acho que isso também ajudou a encorajar o Michel a sair do Tradição. Não é fácil, né? Você se coloca no lugar do Michel. O cara a vida inteira tocou em grupo. E ele sempre foi o cara da frente ali do Tradição, se dedicou a uma vida toda ali a um grupo. E o cara sair no mercado em carreira solo... Começar do zero. Cara, tem que ter muita coragem. Mas eu acho que o Michel também estava acompanhando ali, a gente também era tudo meio louco. E ele viu que estava dando certo também, ele falou, opa... porque o Apsil, que é com vocês juntos, sim, também estourou muito rápido, né? Foi uma coisa... Muito rápido. Foi a primeira música, né? Da carreira solo do Michel lançada. E uma vaneira também. O batidão nosso aqui. Né? Uma vaneira também. Inclusive o Bruninho foi captar minha voz em Assis. Eu tava de férias, numa correria danada.
Os meninos tudo louco, cara, nós precisamos dessa voz, não sei o quê. O Bruninho, do Bruninho e Davi. Também da turma que saiu de lá. Trabalhava com o Dudu Borges, ele foi lá em Assis, eu tava em Cândido Mota, lá na cidade da minha sogra, com a minha esposa, tava lá de boa, a gente alugou um quarto num hotel em Assis, no último andar, que não tinha barulho nenhum, eu gravei a voz da a voz foi lá? Eu gravei lá. E quem me recou foi o Bruninho. Cara, e saiu bom, não parece que O você bêbado. tá no quarto. O povo não sabe das histórias, né? Cara, tem muitas, viu? Tem muitas. Ô Vinícius, aí o Chora Me Liga explodiu, virou a grande música. É uma música meio que imbatível pra vocês, né? Não vai ter outra. Foi o nosso fio de cabelo, foi o nosso É o Amor, porque juntou a fome com a vontade de comer, né? Mas é que você fala de que foi uma consagração pra vocês, né? Os caras do MS, mas eu acho que foi também pra geração como um todo, né? Para aqueles artistas que estavam vindo desde então, você tinha hits ali, mas não tinha chegado um hit desse tanto, assim. Desse tamanho. Assustador. Assim. Desse tamanho pra época. Foi realmente. A música foi muito grande, porque ela foi a música 2009 mais tocada, foi a música digital em 2010 mais vendida, né? Nesses 2 anos, 9 e 10 ali, a gente recebeu as nossas primeiras indicações para um Grammy. E, cara, mas nem a gente imaginava naquela época que a Chora Me Liga chegaria em 2025 ainda sendo a Chora Me Liga, né? Uma música que foi regravada recentemente agora pela Ana Castela. Então, assim, tiveram várias regravações, até o Daniel regravou na época ela num pupurri, num DVD dele, até ligou pra gente e a gente autorizou numa boa. Mas realmente foi uma música que ela é atemporal, né? Ela rompeu aí gerações e conversa com todos os públicos, né? Imagino que ela tenha entrada no show de todo mundo, né? No repertório na época de... Mas eu acho muito legal porque foi muito significativo pra geração como um todo. Sim, assim, sim. Foi o grande... E é um hit que tinha a cara da geração, né? Não era uma bobagem à toa ali. Uma batida estranha que inventaram e bombou. Não. Tinha um contexto. Tinha um contexto e, cara, foi muito legal, porque abriu muitas portas que ainda estavam fechadas para o nosso trabalho. Né? Eu me lembro, eu estava assistindo aquele Faustão, né? Tem um Faustão que é muito importante. A música tinha sido lançada já? A música foi lançada no Faustão. Aquela era a primeira vez que estava tocando? Primeira, de cara, pá. E ali a gente recebeu o disco de platina do Acústico pelo Brasil. Então já estava bem, tanto que estava no Faustão. Pra chegar, a gente sabe, né, Pionte? Pra chegar no Faustão, assim, pra fazer um lançamento. Pra fazer um lançamento no Faustão, cara, e ganhar um disco de platina, você já tem que ter trabalhado pra conquistar o Faustão. E no platina quando não vendia mais disco, né? Não era o auge, já era um momento anti-disco quase. Né? Exato. Vocês já estavam dando seus discos e tentando vender o resto também. Exatamente. Né? Outra coisa que chama muito atenção e o pessoal comenta muito é o seu timbre. O seu timbre foge um pouco do que virou uma praga quase. Não é ruim porque vem do Jorge, mas muita gente fala que também o Jorge tem um pouco do seu jeito de cantar. E o Jorge também eu acho que nem nega, porque dizer que te ouvia também. Sim. O seu vem de onde? Vem de algum cantor especificamente, o jeito de cantar? Não. Eu acho que... Cara, se eu falar que veio, eu tô mentindo, porque eu cantava de tudo, né? Naquela época, nos barzinhos. Eu nasci assim, é lógico que algumas coisas a gente vai aprendendo com o canto mesmo, algumas técnicas, a forma de expressar. Eu sempre gostei de músicas mais assim, quadradinhas, né? Músicas mais bem divididas, assim. Parte A, parte B, preparação para o refrão e estoura no refrão. Eu sempre me dei muito bem com esse tipo de música. Chora Me Liga é um exemplo, né? Mas, cara, isso foi um jeito. Eu acho que o grande diferencial nosso pra época foi justamente isso, Pionte, não procurar copiar ninguém. Porque a gente via na noite, a gente via nos bares, muita gente talentosa, mas muita gente que copiava alguém. Entendeu? E a gente teve muito filhote de Bruno, né? Tentando gritar. De Bruno, de Christian Ralph, de Zezé, né? De Chororó. Então, assim, tinha muita gente que cantava muito, só que sempre lembrava alguém, né? Depois de caso passado, às vezes as pessoas falam, sua voz lembra um pouco a do Paraná. Do Paraná, e tanto que vocês cantaram uma juntos, qual que foi?
De lá pra cá a vida mudou. No DVD deles, né? E, cara, eu fico felizaço, porque o Paraná é um cavalo, né? Cantar. Então, meu timbre... Mas, assim, não foi nada proposital. Foi acontecendo, eu e o João, a gente começou a cantar de meninos. Eu tinha 13, ele tinha 12. Eu fazia segunda. Eu aprendi a segunda de ouvido, consegui tirar de ouvido. Aí depois a gente resolveu inverter. Ele ia bem de primeira? O João no começo ia bem de Porque primeira. ele tem uma voz muito grave, né? Muito baixa. A voz né? dele... É justamente por isso que a gente trocou. Porque quando foi fazer aquela transição ali de voz, a voz do João, ela... O agudo que ele atingia quando ele era mais menino, ele perdeu. E aí ele passou a ficar com a voz mais médio-grave. E eu conseguia ter uma extensão maior. E aí foi quando a gente teve essa sacada de inverter. Eu, de certa forma, auxiliei um pouco ali no começo, até ele encontrar, né? Porque eu digo que segunda voz você não aprende a fazer, você acha ela, né? Um dia você encontra ela, né? No caminho. Ele demorou um pouco? Um pouco, porque foi bem naquele começo também que a gente tava começando a querer fazer um repertório para tocar em bar. Porque até então a gente só se apresentava em show de calouros, era 2, 3 músicas no máximo que a gente se apresentava, né? Então aprendia a música, né? Não você aprendia a fazer. Exatamente. E aí pegou aquele momento todo de transição. Mas eu acho que foi legal porque o João aprendeu a fazer segunda para mim. E isso é muito legal. E até hoje, o que eu acho muito legal, que eu e o João, a gente tem assim, essa cumplicidade profissional e musical, é dentro do estúdio. Quando a gente está gravando, quando a gente está finalizando um projeto, eu tenho um ouvido muito bom, assim, para segunda. Às vezes, Vini, o que você acha, tal? Ele também para primeira, dá os toques. Ó, faz um vibratinho aqui no final dessa palavra, fica mais bonito. Ou faz assim, suaviza aqui e tal. E eu na segunda também, dou meus pitacos. João, ó, aqui eu acho melhor você colocar uma terça, tal. Vai ficar mais bonito, tal. Então a gente tem até hoje essa interação. Vocês fizeram, não tem muito tempo, o DVD de o 21. 21. Um concert. Tem algum projeto desses em mente agora? Vocês estão pensando no quê? A gente falou dos projetos que nunca dá para saber, né? Então, a gente está produzindo um projeto que a gente vai começar a gravar agora, depois das férias, da volta aí das férias. A gente já está, assim, bem adiantado com o projeto, já tem umas 12 faixas escolhidas, que no último semestre do ano passado a gente foi fazendo essa reunião com os compositores, que eu te falei, levamos várias turmas de compositores para Ribeirão, para compor, para estar ali ouvindo e produzindo. Então, a gente está com esse projeto, é um projeto de inéditas. E eu acredito que no segundo semestre aí pode pintar um Estrada de Chão. Mas foi um puta projeto, né? A gente tá pensando aí em startar de novo esse projeto, porque é algo que a gente, na época, não fez a captação de vídeo, né? Como deveria. Até mesmo porque para juntar aquele time, nossa, pelo amor de Deus, tinha que né? ser dividido mesmo, não dá. E ficou difícil por isso, né? Porque só tinha ali os tops dos tops, né? E a gente tá pensando em startar esse projeto de novo, porque muita gente cobra a gente, cara. Na estrada, vocês precisam gravar outro projeto de modão. Você sabe, Pionte, o público sertanejo, cara, é muito saudosista. Não adianta. E, de certa forma, eu acho que o nosso timbre, a nossa forma de cantar também, casa muito com esse tipo de música, porque é a nossa escola, né? E é muito legal que, assim, quando a gente nasceu o Estrada... O Estrada de Chão, ele nasceu o dia que a gente foi fazer um programa de TV no Rio de Janeiro. E a gente começou uma resenha com o Chitão e com o Chororó dentro do camarim. E aí a gente explicou pro Chitão e pro Chororó como que nasceu, de certa forma, essa história do sertanejo universitário. E a gente explicou que não era nada do que eles pensavam, né? Porque aqui a história chegou mais deturpada. Tudo que era de ruim musicalmente era novidade, era do sertanejo, culpa do sertanejo universitário. É uma playboyzada de faculdade que fez música. Na verdade, assim, quando a gente explicou pro Chitão e pro Chororó que eles falavam que
sertanejo usavam esse nome sertanejo universitário? Porque nós éramos universitários. E mais por causa do público universitário que abraçou e que alavancou essa história toda e que não tinha nada a ver com a musicalidade, mesmo porque esse primeiro CDzinho, o Acústico no Bar, quando a gente gravou em 2002, 99% do repertório eram de regravações dos nossos ídolos. O Chororó falou, não, pera lá, nós precisamos contar essa história. Eu não sabia que era isso. A gente falou, não, nosso primeiro CD, a gente vem da escola de vocês. E a gente tem o intuito de gravar um projeto cantando músicas do lado B, que era um sucesso nos bares em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul, com os intérpretes originais. E mostrar para essa galera o que a gente fazia naquela época e que ficou, de certa forma, no anonimato. Porque aquilo ali, quem viu, viu. Quem viveu, viveu. Né? Aí o Chororó falou, não, se for assim, eu tô dentro. Aí, cara, quando você tem um aval do Chitão do Chororó... E depois... Sempre que eles topam, tudo dá certo. Cara, você tem um aval do Chitão do Chororó. Aí o Chororó falou, tá, e qual música nós vamos gravar? Nós falamos, Será Que Eu Sou? Você tocava? Já. Ele falou, eu não acredito que vocês tocavam essa música. Não, a gente tocava e a música era sucesso. Ele falou, não acredito. Que é muito lado B do Chitão, né? Aí a hora que ele chancelou, que ele avalizou, a gente foi no Zezé. Aí o Zezé avalizou, meu amigo. Aí a gente já encontrou um dia no Ratinho o Leonardo falou, não, eu quero estar dentro. Foi nesse que vocês gravaram o Trem Bom com o Rio Negro? Foi. Que é muito boa. Que a gente também cantava nos bares. Uma sacada dela também. E a Trem Bom, a gente já cantava em Coxim, antes de ir para Campo Grande. Porque eu acho que eles nem colocavam como um mega sucesso, porque talvez não tenha sido, né? Era meio lado B. Era lado B do Rio Negro. Mas, cara, foi um sonho gravar aquele projeto. Eu acho que, assim, gosto pessoal, pra mim, eu acho que foi o projeto mais prazeroso que eu já gravei em toda a minha vida. Ainda mais pra estar com esses caras, né? É engraçado, né? Eu falei pro João, João, você tem certeza, cara? Nós vamos ter que estar muito afiado pra gravar com esses caras, hein? Porque uma coisa é você participar de uma música onde a participação vem pro seu universo. Naquele caso, nós éramos os penetras da situação ali. A gente estava cantando só clássicos, só professor. Cara, foi tipo 14 faixas, foi 14 aulas grátis que eu e o João a gente ganhou de experiência de estúdio, de ver os caras recando, de ver os caras gravando, a experiência, a voz, tudo soou assim, foi mágico, foi uma aula mesmo assim que a gente recebeu. Tem um assunto que surge bastante aqui, a gente tá vocês estão, e muitas outras duplas estão já lógico que não pode parar de continuar trabalhando, mas que tem um conforto muito bom. Tem uma agenda que vocês podem mexer se quiser, pode tirar um show ou outro, diminuir um pouco. Tem uma vida já estruturada, depois de tanto tempo fazendo sucesso. Alguns estão optando em diminuir a agenda. Cada um tem uma opinião sobre isso. Você tá como? Principalmente na conversa com o João. São dois caras, não são irmãos, embora sejam praticamente, mas com interesses próprios. Então, qual a conversa que tem entre vocês nesse sentido de vamos ficar todo final de semana, até quando tocando, olhando que os outros estão conseguindo fazer coisas diferentes? Como é que é o papo dos dois? É difícil, né, Piunte? Porque é difícil você julgar a decisão de um outro colega de trabalho, né? A gente não sabe a caminhada dos caras, a gente não passou pela trajetória deles, né? Por mais que todos somos amigos, que a gente vê tudo, mas a gente não sabe do dia a dia, das dores. Às vezes o cara tá com um problema pessoal e não quer abrir, né? E tá sofrendo ali. Eu e o João, cara, a gente sempre se deu muito bem, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. A gente sempre soube separar muito bem as coisas, né? Mas uma coisa é fato, a gente sempre teve em mente que tudo que a gente ganhou, tudo que a gente conquistou até aqui é oriundo da música. Veio através da música.
Cara, a gente tá ainda com sangue no olho para trabalhar. Eu e o João, a gente tem muita coisa ainda para produzir. A gente tá com essa vontade, com esse desejo. Eu, graças a Deus, tenho uma esposa em casa que é filha de músico e desde o começo já tá comigo, tem 20 anos e desde o começo sempre me apoiou muito e me apoia muito e me dá essa sustentação, porque ficar em casa com 3 crianças não é fácil. Ah, você tem 3 filhos? Tem a Maria Clara, que é a mais velha, e os gêmeos. Mas eu e o João, cara, querendo ou não, por mais que a gente tenha começado já 23 anos aí de carreira nacional, a gente ainda se sente ainda dentro dessa galera mais jovem, assim. Eu acho que dá para sair mais suco da laranja e a gente se realiza no palco. É aquilo que eu falo, às vezes o artista se realiza em outras situações artísticas que não é o palco. No meu caso e do João, a nossa realização maior, o tesão que a gente sente, aquele frio na barriga, o arrepio, é quando a gente está cantando. Então, acho que não é o momento ainda da gente... lógico, sempre dosar. Esse ano, por exemplo, a gente fez uma coisa que há muito tempo a gente não fazia. Que é pegar as nossas férias de acordo com o que a gente quer. Ó, o comercial, nós não vamos fazer esse ano carnaval. A gente vai parar 15 dias ali no começo do ano e a gente vai ficar o carnaval sem trabalhar mais 15, 20 dias. O carnaval teria muito show, né? Exato. Abriu mão de algum. Exato. E isso comprometeu bastante o nosso primeiro trimestre, financeiramente. Você sabe disso. Lógico. Quando você faz isso, você limita muito o comercial. É uma guerra, né? Artística e comercial sempre tá ali, no fio da navalha. Mas como a gente já vinha nessa batelada de agenda, de shows, a gente resolveu esse ano se poupar e descansar e priorizar a família. Para dar uma arejada, para dar uma respirada. A gente também tá produzindo. A gente também está em estúdio. Quando a gente voltar, a gente já vai começar a gravar algumas coisas. Então, eu acho que cada um dosa do seu jeito, à sua maneira. Mas eu não sou de julgar ninguém, não. Eu acho que cada CPF tem um número diferente e cada um sabe onde o calo aperta. Não, mas no fim, vocês também estão administrando, né? Sim. Tá, conseguir não fazer o carnaval parece bobo para quem tá ouvindo, mas é uma luta, né? É uma luta. Porque é uma briga, né? É abrir mão de uma grana muito alta, né? O comercial, os caras ficam putos, né? É um momento de ganhar dinheiro também, assim como São Sim. João, assim como os rodeios e tal. Exato. Mas é aquilo que eu falo, tudo é negociado, né? E é bem conversado. Hoje, a carreira como tá? É você, o João? Eu, o João, o Luiz e o Rafa. Ah, tá. O Euler foi, o Teófilo também foi sócio Primeiro lá do foi começo. o Teófilo, né? 2015. E o Euler, se eu não me engano, foi 2018, 19. Mas graças a Deus, cara, é aquilo que eu falo, né? Quando você consegue resolver as coisas tomando um café dentro do escritório, da mesma forma que você começou, sem polêmica, sem justiça, sem nada, você encosta a cabeça no travesseiro e se fala, meu Deus, deu tudo certo, independente do que vai acontecer daqui para frente. O importante é que todo mundo, quando tomou a decisão, sabia o que estava fazendo, escolheu o seu caminho e vida que segue, a amizade continua. A história que nós 4 construímos juntos, isso jamais vai ser apagado. Isso foi construído através de música, através de projetos, através de business. Então, esse período foi um período muito especial para nós. E eu respeito muito tanto o Teófilo quanto o Euler por isso, porque, de certa forma, os 4 se somaram ali para que o João Bosco e Vinícius chegasse ao ápice, né? Então pode ser que no segundo semestre tenha o Estrada de Chão ou mais pra frente? Então, Piunti, nós estamos se matando aí para ver se a gente entrega no primeiro semestre esse de inéditas, para depois a gente gravar esse Estrada de Chão. Mas é um desejo muito... Esse projeto não tá nem no contrato com a gravadora, não, tá? Mas que a gente agora hoje tá com a Warner. É verdade. A gente fechou um contrato com a Warner, nossa gravadora maravilhosa. Estamos muito empolgados com tudo que vem pela frente.
esse projeto não tava nem em questão, mas isso é um gosto pessoal meu e do João, cara. E agora em vídeo vai ser outro patamar, né? Exatamente. Porra, gostei. Eu sei que você gosta de modão. Não, e aquele disco é muito bom, cara. E eu preciso pedir que você cante um trechinho de Indiferença. Indiferença. Que é a minha música preferida desde sempre. Você de vez em quando me pergunta se ainda te quero, se ainda te desejo e se ainda é seu meu coração. Tá bom? Não. Acho que não. Tire da sua cabeça esse medo de que eu não te quero mais. Você sabe muito bem que viver sem seu amor não sou capaz. Tire logo dos seus olhos a tristeza e me dê o seu sorriso, pois você é tudo que eu preciso. Cara, eu ouvi tanto essa música até enjoar do teclado, da introdução, sabe? Quem fez foi o Hugo Brescancin, que tocava na nossa banda na época, ele que teve a ideia de fazer aquele solinho ali, com aquele timbrezinho. Marcou demais, né, cara? Foi. Marcou tanto que eu falei, eu não posso mais ouvir o teclado. Eu gostava muito dessa música. E depois da Quero Provar Que Te Amo, se eu não tô enganado, eu acho que foi a segunda música que a gente trabalhou a nível nacional. Ah, essa música é um grande sucesso? Ela não é um grande sucesso, porque na minha visão, eu acho que a gente não trabalhou ela como deveria. Puta, eu gostava demais. Ela é maravilhosa. Essa música foi uma música que a gente gravou do Canto da Terra. Ah, já tinha gravação. Canto da Terra, na verdade, assim, veio antes do Tradição, né? E o Canto da Terra no nosso estado foi o primeiro boom, assim, de banda na época, assim, pelo menos que eu me lembre, né? Na minha geração, foi o Canto da Terra. Aí depois tinha o Santo Chão, que se transformou em Tradição, né? Mas o Canto da Terra era meio que unanimidade. E eles que gravaram originalmente a Insegurança. Ah, não sabia. São nossos amigos. É Insegurança. Eu acho que eu falei Indiferença? Falei o quê? A Indiferença é a do Zezé, pô. Essa Indiferença é Insegurança. Pô, agora não tem como eu consertar. Vai estar errado. Eu vou ter que escrever que eu errei ali. Mas é bom, pô. Você vai me xingar. É os memes. Exatamente. Mas é bom que eu edito depois. Cara, eu queria muito te agradecer, porque todo mundo... O Michel fala muito de você. Você tem que entrevistar o Vinícius, pô. O Vinícius tem um papo muito bom e tal. E todo mundo... Você tem essa fama de todo mundo gosta de você e tal. E o João sempre foi o da galera, né? O cara, o social da dupla. Exato. E você é o bom de papo. O seu pai chama Teobaldo? Teobaldo Carlinhos. O seu irmão? O mais velho, Kleber. Eu sou o segundo. Depois vem o Theo, que é Teobaldo Júnior. E o mais novo é o Paulo. Ah, não. Eu achei que fosse todo mundo Theo alguma coisa. Porque o Theo eu conheço e o Teobaldo seu pai. Sim. O Theo é Teobaldo Carlinhos Júnior. Ah, Carlinhos, né? Esse Carlinhos é de onde? Alemão. É alemão? Alemão. E o seu pai é do Sul, é isso? Então, esse é o a família do meu pai, a família por parte do meu pai, eles vieram, né, da Alemanha para o Rio Grande do Sul. E do Rio Grande do Sul eles migraram para o Paraná. E onde meu pai conheceu a minha mãe, no Paraná, numa cidade do interior ali próximo a Maringá, Londrina, chama Fênix. A cidade chama Fênix? Fênix. E meu pai conheceu a minha mãe, eles moravam na mesma rua. A minha mãe é filha de uma paranaense, de descendência portuguesa, com um mineiro. Mas é uma salada, uma família. Salada. É gaúcho com mineiro com paranaense. E você foi nascer em Naviraí? E eu nasci já em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, quando meu pai já residia, já saiu fora, era o filho mais velho, falou, pai, tô indo, vou trabalhar. E foi ganhar a vida no Mato Grosso do Sul, trabalhava com serraria, né? A gente tinha um tio Vili, né, que deu oportunidade pro meu pai, que era um cara que também mexia com serraria. E levou meu pai para trabalhar com ele, depois foi para o Mato Grosso do Norte, esse tio do meu pai, e meu pai ficou tocando a serraria em Naviraí, depois a gente foi para Coxim. Então, muito boa história, queria muito te agradecer mesmo, muito legal, cara, acho que você falou muita coisa aqui que vai dar uma dordinha de cabeça de vez em quando, o povo vai repercutir bastante. É bom de história, né? Não, cara, história eu acho assim, quando a gente fala a verdade e sem prejudicar ninguém, eu acho que isso aí é o principal. Eu e o João, graças a Deus, irmão, na nossa caminhada, a gente sempre
trabalhou buscando ajudar as pessoas. É aquilo que eu falo. Se não for para ajudar, atrapalhar eu também não vou. Então, fica em casa e tá tudo certo. Eu não sei. Tem aí, o boné tá aí? Acho que tem um ali atrás, não tem? Porque eu tô olhando pra ele, o boné dele é Made in Mato aqui, do João Bosco e Vinícius. E é a dupla mais antiga Made in Mato que existe, eu acho, não é? Sim, porque sim. A gente sempre dá o boné, mas eu acho que... Você sabe que o Kaká, ele foi naquela turnê da Europa. Eu tava com ele. Com a gente. Eu fui também. A gente tem uma amizade muito grande com o Kaká, vixe, de longa data. A gente tem os bonés aqui a gente, eu acho que pôs pra dentro. A gente tem os bonés, todos são Made in Mato, as camisetas aqui do canal, tudo. O Kaká É maravilhoso, ele é nota 1000. Esse boné tá vendo ou não? Não, esse aqui não, esse aqui eu tava meio com preguiça de arrumar o cabelo. De arrumar o cabelo. É. Pra sair de casa, eu peguei e falei, cara, vou colocar esse boné do JBV aqui que eu gostei dele. Muito Inclusive, bom. Eu trouxe 2 pra você. É mesmo? Vou te entregar. Apareceu o boné, tá vendo? Eu sabia que tinha boné em algum lugar. Tá aqui, ó. Show. Que é tudo do Kaká também. Não, ele é muito cuidadoso, né? Tem 2 modelos, esse daí. E o João veio aqui de Made in Mato também. A entrevista toda foi de Made in Mato. Então, quase 2 horas, quase batemos 2 horas aqui. Muito obrigado. Tamo junto, irmão. Valeu. Mais sucesso sempre. Você também. Valeu.